Já destacamos, líderes da oposição pressionam para que o Congresso vote o impeachment de Alexandre de Moraes. Mas e o que pensam os presidentes Hugo Motta e Davi Alcolumbre? A repórter Vitória Bel, direto de Brasília, traz as últimas informações, aliás, informações exclusivas. Boa noite, Vitória. Eu já digo aqui, bem-vinda mais uma vez esse seu retorno à Jovem Pan. Boa noite. Boa noite, Tiago. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Pois é, os líderes de centro, aliados muito próximos do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e também do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, contam que muito dificilmente os dois presidentes das casas pautariam projetos de enfrentamento ao Supremo Tribunal Federal e também o impeachment do ministro do STF, Alexandre de Moraes, que é um dos pedidos da oposição aos presidentes aqui no Congresso Nacional. A gente lembra que tanto Hugo Motta quanto Davi Alcolumbre têm uma relação muito próxima com os ministros do Supremo desde o início desse mandato deles nesse ano de 2025. Motta e Alcolumbre vêm tendo recorrentes encontros com esses ministros, inclusive com o ministro Alexandre de Moraes. A gente também lembra que Moraes foi um dos mediadores entre a briga entre Congresso e governo que aconteceu quando o governo decidiu aumentar o imposto sobre operações financeiras, decreto que depois foi derrubado pelo Congresso, e então Alexandre de Moraes entrou no meio para colocar panos quentes e foi aí então o mediador desse diálogo entre o Congresso e o Palácio do Planalto. A gente também lembra que no STF, pelo menos 80 inquéritos envolvendo suspeitas de desvios de emendas parlamentares também está correndo por lá, sob análise, por exemplo, do ministro Gilmar Mendes. Então, muitos parlamentares, inclusive de centro, também não querem provocar os ministros pensando nesses inquéritos. O que a gente também lembra é que nessas relações entre Moraes, Hugo Motta e Davi Alcolumbre, eles fazem tudo sempre de forma casada e sempre também com um diálogo com o Palácio do Planalto. Então, a visão desses líderes muito próximos dos dois é que de que provavelmente os bolsonaristas devem ficar isolados nos próximos dias. A dúvida é em relação ao projeto da anistia. Esse sim que tem uma certa aceitação de parlamentares de centro e poderia avançar como uma forma de tentar arrefecer e melhorar os ânimos junto à oposição aqui no Congresso Nacional. A gente também conta que a obstrução que a oposição vem fazendo aqui no Congresso, por enquanto, ela é informal, justamente porque não existe ainda uma sessão deliberativa, não ocorreu uma sessão deliberativa ainda nesta terça-feira. Vamos ver se amanhã vai ter. O presidente Hugo Motta vai se reunir com os líderes a partir de amanhã para definir o andamento dos trabalhos. Tiago. Perfeito. Vitória Bel, sempre atenta aos bastidores aí em Brasília, até daqui a pouquinho. Vou chamar a Dora Kramer. Quero te perguntar o seguinte, Dora, sobre impeachment de ministros do Supremo. Não é a primeira vez que essa discussão aparece, mas sempre é, muitas vezes, abafada pelos presidentes da Câmara e do Senado, principalmente o Senado, né, que é assunto para essa casa especificamente. E eu quero saber de você, não só a posição de Hugo Motta, mas também de Alcolumbre e as chances de algo prosperar como essa discussão, apesar de toda essa pressão dos oposicionistas. Olha, acho zero. Acho que não tem a menor... Acho que vai ser como sempre. Como você muito bem pontuou, esse assunto vai, esse assunto volta, e ele sempre fica no mesmo lugar, numa gaveta. Claro que cada vez tem muitos pedidos, hoje eu já nem sei quantos pedidos tem, mas a gente vê também que pedidos de impeachment de presidente da República sempre se acumulam na mesa diretora da Câmara, e lá ficam, a depender das circunstâncias, nem sempre ficaram ali fechados, mas eu acho que nesse momento, eu não diria nem do momento, nessa quadra da história, isso não tem chance de prosperar, não tem a menor chance. Eu acho que não vai realmente adiante do ponto de vista, assim, concreto, né, Tiago? Porque, claro que a discussão, e principalmente porque os ânimos agora se exaltaram com essa prisão domiciliar do Jair Bolsonaro, então isso, quando a discussão fica muito acalorada, sempre nos dá a impressão que o assunto tem chance de prosperar.
mas na objetividade da votação, dos votos, na disposição dos parlamentares, é muito diferente. Então, eu acho que não passa impeachment. Impeachment de ministro, nem pensar. Mas a Vitória nos trouxe que tem uma avaliação que a anistia teria condições de caminhar, principalmente na Câmara. Sim, é o mesmo que eu tenho ouvido, mas não essa anistia ampla, geral e restrita. Se por acaso, numa hipótese remota, esse assunto vier a caminhar, será numa versão desidratada e não essa aí, ampla, geral e restrita. Kobayashi, uma dúvida sobre impeachment de ministros do Supremo. Uma prerrogativa do Congresso Nacional tomar essa decisão, mas eu pergunto para você, é possível ter o impeachment de um ministro do Supremo e o Supremo derrubar essa decisão? Diante dos precedentes todos, sim, né, Tiago? Porque tudo tem parado no Supremo e o Supremo tem dado a última palavra em quase tudo. Só que na questão do impeachment, é uma previsão constitucional, tem lei que trata a respeito disso e, inclusive com precedentes do Supremo Tribunal Federal, o julgamento de impeachment é um julgamento político. Então não é uma análise técnica jurídica que é feita num julgamento de impeachment. É um julgamento político, até por isso é que o político que julga, né? Ou são os senadores, no caso, que fariam esse tipo de admissibilidade, diferentemente do caso do presidente da República. E aí, para lembrar, como qualquer processo de impeachment, é necessária uma tempestade perfeita, uma conjunção de muitos fatores direcionados para o mesmo fim, e isso envolve opinião pública, envolve opinião do mercado, envolve vontade política e envolve, acima de tudo, a pressão sobre o presidente da casa, no caso o presidente do Senado, que é quem tem a caneta na mão para admitir ou não o processo de impeachment. Mas depende de muita coisa, a oposição faz o que está ao seu alcance, que é pedir o impeachment.